Gideão, o herói que duvidou de Deus. Após a grande vitória de Débora e Baraque sobre o exército de Sísera, Israel experimentou 40 anos de paz. Porém, após a morte de Débora, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Deus, então, entregou Israel nas mãos dos midianitas por 7 anos. Os midianitas, junto com os amalequitas e outros povos do leste, devastavam as colheitas de Israel, deixando o povo sem sustento. Era um tempo de grande opressão, onde os israelitas se escondiam em cavernas e fortalezas nas montanhas. Nesse contexto de desespero, surge Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés. Ele estava malhando trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas, quando o anjo do Senhor apareceu a ele, dizendo: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão, duvidando, perguntou: "Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram?" O anjo respondeu: "Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" Apesar das palavras do anjo, Gideão ainda estava cheio de dúvidas. Ele pediu um sinal. Colocou um velo de lã no chão e pediu que, se realmente Deus estivesse com ele, apenas o velo ficasse molhado com o orvalho e o chão ao redor seco. Deus atendeu seu pedido. Na noite seguinte, Gideão pediu o oposto: que o velo ficasse seco e o chão ao redor molhado. E assim aconteceu, confirmando o chamado divino. Deus instruiu Gideão a destruir o altar de Baal que seu pai possuía e cortar o poste ídolo de Azerá ao lado dele. Gideão, com medo de fazer isso de dia, realizou a tarefa à noite. Na manhã seguinte, a cidade estava furiosa e queria matá-lo, mas Joás defendeu seu filho, dizendo: "Se Baal é Deus, que ele mesmo contenda com Gideão." Reunindo um exército de 32.000 homens, Gideão se preparou para enfrentar os midianitas. Deus, no entanto, disse que eram muitos soldados, pois Israel poderia se vangloriar e dizer que se libertou por sua própria força. Gideão, então, proclamou que todos os medrosos e tímidos poderiam voltar para casa, e 22.000 homens partiram. Restaram 10.000. Ainda assim, Deus disse que eram muitos e instruiu Gideão a levar os homens ao rio. Aqueles que bebessem água lambendo como cães seriam separados dos que se ajoelhassem para beber. Apenas 300 homens beberam como cães, e com esses homens, Deus prometeu entregar os midianitas nas mãos de Gideão. Naquela noite, Deus disse a Gideão para descer ao acampamento dos midianitas, onde ele ouviu um soldado contando um sonho em que um pão de cevada rolava sobre o acampamento midianita e o destruía. O companheiro do soldado interpretou o sonho como sendo a espada de Gideão. Encorajado, Gideão dividiu seus 300 homens em 3 companhias. Deu-lhes trombetas e vasos com tochas dentro. Eles atacaram à noite, tocando as trombetas, quebrando os vasos e gritando: "A espada do Senhor e de Gideão." Confusão tomou conta do acampamento midianita e os soldados inimigos se voltaram uns contra os outros. Israel perseguiu os inimigos, e os líderes midianitas, Oreb e Zebe, foram capturados e mortos. Gideão recusou ser feito rei, afirmando que o Senhor governaria Israel. No entanto, ele pediu o ouro dos despojos de guerra e fez um éfode, que se tornou um laço para ele e para sua família. Gideão julgou Israel por 40 anos, trazendo paz à terra. Após sua morte, os israelitas voltaram a se desviar, adorando Baal-Berite e esquecendo-se do Senhor e de Gideão, que os havia libertado.